Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21. O Senhor Jesus, ele está contando aqui a história de Lázaro e do homem rico. Ele nos diz que Lázaro ansiava por alimentar-se menos das migalhas que porventura pudessem ou viessem cair da sua mesa, da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aqui o Senhor Jesus, ele nos fala que os cães, eles vinham lamber as feridas de Lázaro. E eu estava pensando recentemente com relação a essa atitude dos cães de virem lamber as feridas de Lázaro. Porque como é que será que Lázaro enxergava dessa, ou melhor, como é que será que Lázaro enxergava tudo isso, essa atitude dos cães vindo lamber as suas feridas? Como é que ele via tudo isso? Porque a forma como ele via tudo isso determinava o que ele iria fazer. Se, por exemplo, se Lázaro visse aquilo como isso aqui não é nada, isso é só um cachorrinho lambendo a ferida, né? Porque quando cãozinho, né? Naquela época não era cãozinho, hoje o animal é doméstico, né? Mas antigamente o animal era semi-selvagem. Então aí você viu um cão vindo lamber a ferida, né? Então talvez ele pensasse, não é nada, só um cachorrinho, né? Um animalzinho aqui lambendo a ferida. Mas aí, e inclusive talvez enquanto os cães estavam lambendo suas feridas ali, ele sentisse um alívio, né, na carne. A carne dele sentisse um alívio enquanto os cães ali lambiam suas feridas. Então, podemos dizer que talvez na ótica dele aquilo não fosse nada. Não é nada, isso aqui é só lambendo a ferida, mas nós temos que pensar que existem duas formas de ver essa situação. Existe a forma como Lázaro via essa situação e tem também a forma como os cães viam essa situação. Falamos da forma como Lázaro poderia estar vendo aquela situação como uma coisa que ele não teria que se preocupar. Afinal, como diz o outro, pior que tá não fica, né? Poxa, eu já tô doente, já não tenho onde comer, já não tenho onde morar, não tenho onde vestir. Não é possível que minha situação fique pior do que essa, em outras palavras assim. Então esses cães vindo lamber as feridas aqui, isso aí não deve ser nada, isso aí deve ser frescura, né? Quer dizer, os cães querendo ser meu amigo e tal, né? Sabe-se lá o que se passava na cabeça de Lázaro, né? Mas ele provavelmente não considerava que aquilo fosse uma ameaça, que aquilo fosse algo perigoso, que aquilo fosse um risco para ele e tal, certamente. Ou provavelmente achava que aquilo não ia fazer diferença, né? Que vai mudar a minha vida um cão lambendo a minha ferida? O que vai fazer diferença? Talvez, ou provavelmente, ou muito provavelmente, esse era o pensamento dele. Mas aí nós temos que olhar para o outro lado da moeda, para o lado dos cães, porque o cão ele é um animal irracional. E lembrando daquilo que falamos, né? O cão naquela época ele não era um animal doméstico. Ele era um animal semi-selvagem. Ele sobrevivia dos restos, dos cadáveres, dos animais, às vezes até humanos. Então você vê, era um animal bem quase selvagem mesmo, né? Era um animal totalmente diferente do que se vê hoje. Hoje você tem ração, né? Você dá ração pro seu cachorro, água, né? Antigamente não era assim, não. Especialmente em Israel, que é onde o Senhor Jesus ele conta a história aqui de Lázaro e do homem rico. Para o povo judeu, o cão era tratado de uma forma bem pesada, né? Os judeus, assim, tinham um certo receio com os cães. Eram considerados animais perigosos. Então você tenta imaginar essa situação, né? O cão vê lá, os cães, né? Vem lá, um homem deitado. Lázaro, se estava ferido, ele estava deitado, não ficava em pé lá. Com certeza, se ele estava na rua, ele fica como quem está na rua, fica como? Fica deitado, estirado na calçada, né? Então ele certamente estava lá. E os cães viam aquela cena, um homem ferido, deitado. O animal, por ser irracional, ele não pensa. Mas o que os cães remetiam ao ver Lázaro ali?
Em outras palavras, esse aí deve estar morrendo. Esse aí deve estar nas últimas. Esse aí deve estar ali, sabe? Com o pé na cova. Porque é isso que acontece na natureza. Quando você vê um animal ferido na natureza, e esses cães dessa época certamente comiam esses animais que estavam para morrer ou mortos já, eles viam eles primeiro estirados ali, jogados ali, e eles iam só lá e devoravam, né? O animal já estava ferido, o animal já estava praticamente dado como morto, né? Então eles iam lá e devoravam. Agora eles veem um homem desse jeito, estirado na calçada lá, cheio de feridas. Qual que era a visão desses cães? Isso aí vai morrer. E uma das coisas que o animal, o cão, ele faz antes de comer algo é cheirar e depois lamber. Isso fugindo um pouco do assunto, mas essa é uma das coisas que ele faz antes de... Então, o que nós entendemos com isso aqui? Que o plano desses cães, o projeto desses cães, não era agradar Lázaro. Não era fazer amizade com Lázaro. O plano, o projeto deles era devorar. Digamos assim, Lázaro era a próxima refeição. Lázaro era a próxima vítima. É claro, eles não poderiam fazer isso com ele vivo. Eles tinham que esperar acontecer o quê? Ele morrer. Porque ele vive, ele oferecia resistência. Mas agora ele morto. Então eles já estavam ali, digamos assim, preparando o caixão. Preparando o velório. Estava lá lambendo as feridas. Não, esse aqui é o próximo. Essa situação, desculpa até estar prolongando muito, mas é necessário para que você entenda o que nós vamos falar agora, porque essa situação, ela exemplifica bem o que acontece com relação à vida espiritual. Porque às vezes vem algo, vem um pensamento, vem um sentimento, vem um desejo, vem alguém, vem uma palavra, aquilo chega até a pessoa e às vezes a pessoa acha que aquilo não é nada. Às vezes a pessoa tem um comportamento também, ela acha que aquilo não é nada. Ela tem um sentimento, ela acha que aquilo não é nada. Porque como as lambidas dos cães, talvez aquilo traz um alívio para ela. Talvez aquilo traz seria alívio a palavra, seria um conforto para ela. Então ela acha que aquilo não é nada, que aquilo é uma coisa inofensiva, que aquilo não vai fazer mal algum. Mas assim como acontecia com Lázaro e com os cães, essa é a visão da pessoa. Essa é a visão da pessoa. Não, não é nada não. Isso aqui não é nada. Isso aqui é besteira, isso aqui é bobagem. Isso aqui não é nada não. Isso aqui é uma coisinha de nada. Essa é a visão da pessoa. Mas não tem só a visão da pessoa. Existe a visão daquele que está enviando aquilo. Que é quem? Que é o diabo. Por que o diabo envia algo? Para abençoar? Para salvar? Para fortalecer? Para sustentar? Não, ele envia algo para derrubar. Ele, como aqueles cães, está ali se preparando para devorar. Está escrito que ele anda como um leão, rugindo em derredor, procurando a quem possa tragar. Então, o diabo envia algo com qual objetivo? Com o objetivo de fazer daquela pessoa sua próxima vítima. Mas você vê, diante de todo esse cenário, dessa cilada, dessa armadilha do mal, às vezes a pessoa está ali como se aquilo não fosse nada. Às vezes a pessoa está ali, sabe, nem aí. Ela está achando que aquilo é uma coisa indefesa, ela está achando que aquilo não vai fazer nada, ela está achando que aquilo não vai lhe atrapalhar, ela está achando que aquilo não vai lhe prejudicar. Ela está achando que aquilo não é nada. Enquanto por detrás daquilo tem o mal, esfregando as mãos.
E vamos dar só um exemplo aqui para que você entenda. Aparece alguém, uma pessoa, no seu caminho. E aí essa pessoa chega cheia de boas intenções, porque se alguém quer aproximar-nos, se alguém quer se aproximar de nós, essa pessoa não vai chegar falando, por exemplo, aquilo que eu não gostaria de ouvir. Ela vai falar aquilo que eu gostaria de ouvir, para poder se aproximar de mim. Ninguém vai chegar querendo se aproximar, ninguém vai chegar falando um monte de coisa que eu não gostaria de ouvir. A pessoa vai falar o que eu gostaria de ouvir. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso para poder se aproximar. E aí, a pessoa do outro lado, ela gosta. Talvez essa pessoa elogie ela, talvez essa pessoa fale coisas boas para ela, fale bem dela e tal, 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 tal. Só que aí por detrás daquilo ali tem o quê? Tem o mal. Escondido por detrás daquela pessoa tem o mal que está usando aquela pessoa para tirar outra do caminho. A pessoa acha que aquilo não é nada. A vítima acha que aquilo não é nada. Ela acha que aquilo não vai fazer diferença. Que aquela amizade, ou talvez até relacionamento, não vai prejudicar a sua vida espiritual. Ela acha que está tudo bem, que está tudo certo. É uma coisa indefesa. Né? Quantos não pensavam que a mágoa era algo indefeso? Quantos não pensavam que aquela amizade era uma coisa indefesa? O orgulho era uma coisa indefesa? Algo que a pessoa via na internet, algo que ela ouvia, era uma coisa indefesa. Quantos? E isso era como a pessoa via tudo aquilo que estava vindo. Mas não tinha nada de indefeso naquilo. Tinha, na verdade, o diabo por detrás daquilo, com um plano, com um projeto de derrubar aquela pessoa. E como a pessoa via aquilo como algo indefeso, ela deixava. Ela deixava. Ela deixava os seus ouvidos ali, ela deixava os seus olhos ali. Ela deixava a mágoa, ela deixava o orgulho, ela deixava o adultério, ela deixava a malícia, ela deixava essas coisas ruins. Porque ela pensa, isso aqui não vai fazer nada comigo, isso aqui não vai me atrapalhar não, isso aqui não vai me prejudicar não. Então, por pensar que era uma coisa indefesa, não vai fazer nada. Né? É como exemplo que temos aquela pessoa que te elogia, aquela pessoa que fala bem de você e tal. Aquilo traz para você, digamos, uma certa satisfação. Você fica, o seu ego, ele infla, né? Naquele momento, a pessoa só fala o que você gosta e tal. Mas aí a pessoa não abre os seus olhos para ver qual que é a real intenção de tudo aquilo. Lázaro, mal sabia Lázaro que aquelas lambidas, por mais que digamos assim, podia trazer um alívio na carne, aquelas lambidas escondiam por detrás de si um desejo de devorar. De devorar. Só estava esperando o quê? A morte para poder devorar. Então a pessoa não sabe que aquele sentimento, aquele pensamento, aquele desejo, aquela pessoa está só esperando o quê? Um vacilo, uma brecha para entrar e destruir aquela pessoa e acabar com ela. Quantas pessoas não se perderam dessa forma? Quantas pessoas não se afastaram dessa forma? Quantas pessoas não caíram dessa forma? Aí depois que caiu, a pessoa conseguiu ver ou conseguiu enxergar. Ou às vezes não. Mas muitas das vezes a pessoa conseguiu ver. Tá vendo? Olha só, eu me envolvi com aquela pessoa. Eu deixei a mágoa entrar, olha como é que eu tô agora. Eu deixei o orgulho entrar, como é que eu tô agora. Mas a pessoa achava que era algo indefeso, ela achava que não era nada, ela achava que não era tão ruim assim, ela achava que não é bem assim. Ela achava que não é tão prejudicial assim. Aquilo que ela estava fazendo, aquilo que ela estava vendo, aquilo que ela estava ouvindo, aquilo que ela estava pensando, aqueles desejos, aqueles sentimentos que ela estava alimentando, ela achava que não era tão assim. Mas sempre começa assim. É a forma como a pessoa vive. É por isso que
Nós temos que tomar cuidado. O diabo não vai vir como o diabo, como temos falado. Ele vai vir com algo que parece ser bom. Ele vai vir com algo que às vezes te traz um alívio. Eu preciso lembrar para você que o pecado, ele não traz dor, ele traz prazer. Então não pense que ao estar lá se envolvendo com algo errado, ao estar lá fazendo algo que não deveria, você vai sentir dor. Muitas vezes você vai sentir prazer. Muitas vezes você vai sentir um alívio. Muitas das vezes você vai se sentir confortável. Muitas das vezes você vai se sentir bem, entre aspas. Mas depois que aquele momento passar, ali o diabo ele vai mostrar a cara dele. Porque depois que derruba, aí vem a conta. Então, a direção é que você preste bastante atenção, que você abra seus olhos, esteja atento, esteja atenta, esteja alerta, melhor dizendo, para com essas coisas que vêm. Procure ver a intenção. Procure ver, procure analisar, procure avaliar a intenção. É claro que você não pode olhar para dentro de ninguém e saber o que está dentro de ninguém. Mas abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Não subestime o poder do mal. Um dos maiores erros de muitas pessoas é aquele famoso: isso aqui não é nada não. Isso aqui não vai fazer, isso aqui não vai fazer mal não. Isso aqui, sabe? Outro engano é eu sou muito de Deus, isso não vai me atrapalhar. Eu sou muito de Deus, isso não vai ter impacto. Eu sou muito de Deus, isso não vai. Isso é um engano. Porque o diabo derruba a pessoa, ela sendo de Deus ou não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer que se eu sou de Deus, eu vou ficar brincando por aí só porque eu sou de Deus. Não tem essa não. O próprio Senhor Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tem essa: eu sou de Deus, então eu posso ficar aqui flertando com o pecado. Eu sou de Deus, então eu posso ficar aqui navegando na internet, dando bobeira. Eu sou de Deus, então eu posso deixar uma mágoa, um orgulho. Então eu sou... O diabo está procurando essas pessoas que estão brincando. Ele está procurando essas pessoas que ficam nessa: isso aqui não é nada, isso aqui não, isso aqui é uma... Ele trabalha para colocar esse pensamento na cabeça da pessoa. Que aquilo é uma coisa de indefesa, que aquilo não vai fazer nada, que aquilo não vai prejudicar, que aquilo não vai atrapalhar. Ele trabalha para fazer isso. Porque se ele conseguir colocar, se ele conseguir implantar essa visão na cabeça da pessoa, aquilo entra e aquilo a derruba. Independentemente do quanto ela era de Deus, independentemente do quanto ela servia a Deus, independentemente de quanto tempo ela estava ali. Então, por isso que o conselho é: toma cuidado. Temos falado tanto sobre isso. Estamos vivendo os últimos dias. O engano está por toda parte, especialmente na boca de pessoas que às vezes você pensa que é de Deus. Então você tem que tomar cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Tem que tomar cuidado. Caminhos fáceis estão por toda parte. Portas largas estão por toda parte. A facilidade, a conveniência, o cômodo está por toda parte. O diabo está aí. A própria palavra de Deus, ela fala que ele desceu com ira, porque sabe que o seu tempo é pouco. Tenta imaginar um vendedor que precisa bater uma meta e ele só tem uma semana para fazer isso. O que ele vai fazer nessa uma semana? Ele vai dar a vida dele para conseguir. Então, assim é o diabo. Assim é o mal. Ele sabe que ele tem pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, o que ele vai fazer? Ele vai dar tudo. O diabo não está brincando. Tem gente que está brincando.
Tem gente que está brincando, o diabo não está brincando. E depois que a pessoa cai, meu amigo, para levantar, e o pior nem é isso. O pior é a pessoa cair e ainda achar que está de pé. Como infelizmente tem acontecido com muitos, que estão caídos e pensando que estão de pé. Aí depois a pessoa morre e se perde. Aí no inferno ela vai enxergar que ela estava caída. Mas já sabia de tudo. Mas não quis reconhecer, teve que descer para poder ver. Mas agora já é tarde. Então, o primeiro conselho para você: preste atenção. Vigie. Lázaro pensava que os cães não queriam nada. Que aquilo ali não era nada. Que aquilo ali não ia mudar nada. E os cães estavam se preparando para devorar ele. Estavam preparando a sua próxima refeição. Talvez a próxima refeição do diabo seja você. Eu não estou dizendo que você vai cair, eu estou dizendo ele planeja derrubar você, assim como planeja me derrubar. Mas talvez a próxima refeição dele seja você. E ele está preparando tudo. Ele está preparando tudo porque ele não vai chegar de sopetão. Ele vai chegar devagar. Ele vai preparar o terreno. E aí, quando for a hora, ele vai. É espiritual, meu amigo, minha amiga. É espiritual. Então, o conselho que nós damos é esse: vigia. Todo cuidado é pouco. Falamos recentemente sobre isso. Seja zeloso, seja zelosa pela sua vida espiritual, pela sua alma. Porque é sua, não é dos outros. Se eu não cuido do que é meu, quem vai cuidar? Especialmente daquilo que ninguém pode cuidar por mim. Então cuide da sua alma, cuide da sua salvação. E se você está cometendo esse erro, se você estava cometendo esse erro, e você quer consertar isso, você ouviu essa mensagem e percebe que você estava cometendo esse mesmo erro, você estava dando brecha para o mal, você estava ali permitindo que o mal entrasse, você estava permitindo coisas ruins e dizendo que não era nada, dizendo que estava tudo certo, dizendo que estava tudo bem. E talvez você também que se perdeu. Você que caiu nessa, você caiu na ladainha do diabo, você caiu na conversa do diabo. Você acabou caindo, você acabou se perdendo. A oportunidade está aberta a você também, a todos aqueles que quiserem se voltar para Deus de verdade. Então, se você quer isso, fala com Ele aí onde você está. Fala com Deus, faz uma oração agora. Uma oração de conserto, de reconciliação. Fala com Ele nesse momento. E tome uma decisão. Tome uma decisão de deixar isso. Você sabe o que você fez. O que você estava fazendo. O que você está fazendo ou estava fazendo. Então é só parar. Como falamos e repetimos, não subestime o poder do mal. Não subestime o mal. Não subestime. O que você estava fazendo, o que você está fazendo, pare de fazer. Se é uma amizade, se é um relacionamento, corta. Pela raiz. Se é um pensamento, se é um desejo, sentimento, se é algo que você estava vendo, se é algo que você estava ouvindo, acabou. Não pode haver sentimento. Quando se trata de salvação é preciso ser radical. Então seja radical porque é a sua alma. É a sua alma. O diabo quer que venhamos agir pelo sentimento. Assim como quando o Senhor Jesus disse que teria que sacrificar, Pedro veio com sentimento.
E o que o Senhor Jesus falou? Arreda Satanás. Então quer dizer, ele já logo quebrou as pernas do diabo naquele momento. E é isso que você tem que fazer agora. Você tem que cortar o sentimento e usar a sua cabeça e fazer o que tem que ser feito, parar quando tiver de parar, deixar o que tiver de deixar. E tirar da sua cabeça esse pensamento, isso aqui não, isso aqui. Como falamos recentemente, quando estamos guardando algo precioso, nós temos todo o cuidado do mundo para não permitir com que nada entre. Você vê que para um segurança, qualquer um é suspeito. Segurança de verdade sabe que não é porque o cara entrou de terno e gravata que ele não vai fazer coisa errada na loja. Então, para o segurança profissional, qualquer um é suspeito. Para a pessoa que realmente é madura espiritualmente, qualquer coisinha é suspeita. E ela avalia bem antes de deixar entrar. Ela vê bem antes daquilo se aproximar. É isso que a pessoa madura espiritualmente faz. Ela é zelosa para com a sua vida espiritual. Então faça isso a partir de hoje. Tenha todo cuidado, tenha todo zelo, porque a sua alma, né? Como falamos, se você não tem cuidado com a sua alma, quem que vai ter cuidado com a sua alma? Ninguém vai ter. Então tenha cuidado você. A partir de hoje, tome essa decisão de vigiar, de prestar atenção. Não se envolva com qualquer pessoa. Não seja amigo ou amiga de qualquer um. Veja o que está por detrás daquilo. Tenha uma visão espiritual, porque por detrás de tudo aquilo que vem, tem um espírito. Se não é o de Deus, então saia fora. Você tem que se aproximar e ficar perto daquilo que vem de Deus, não daquilo que vem do diabo, porque o diabo está aí, como um leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Ele está procurando a próxima vítima dele. Se eu não quero ser a próxima vítima, o que eu tenho que fazer? Prestar atenção, estar atento, estar alerta para com essas investidas do mundo, que não vem como parece, mas vem como algo que às vezes parece ser bom, às vezes parece ser de Deus, mas não tem nada disso.